Milene por aqui em mais um Autocompaixão, um olhar além. E hoje o nosso olhar vai para uma emoção que costuma ser bem desconfortável, né? Que a gente não sabe como lidar, que é uma grande questão, né? Em geral, cultural, religiosa, e muito em questão, principalmente para as mulheres. Embora para os homens não seja muito mais fácil, mas o jeito de lidar acaba sendo diferente. Bom, eu tô falando aqui da raiva, né, que gera outros nomes aí também, como ira, fúria e ódio. E aqui eu quero falar um pouco mais realmente dessa questão, né, compassiva da raiva. Eu vou deixar aqui embaixo um link, né, de um texto que eu escrevi. Então ali tem outras coisas que eu coloco um pouco mais gerais aí da questão da raiva. Mas aqui eu vou me focar um pouco mais nessa questão da compaixão. A compaixão, ela acaba, né, agindo aí como um antídoto para a raiva. Tem um livro também muito interessante, que eu gosto bastante, que é o último livro da Christine Neff, Autocompaixão Feroz. E esse livro vai tratar realmente, né, da raiva para as mulheres. Normalmente nós temos crenças muito negativas, né, com referência à raiva, e de fato ela é causadora da violência, mas também muito porque a gente não sabe lidar com essa emoção. Porque as emoções, na verdade, elas são neutras, né? As emoções, os sentimentos, e aqui a gente pode até tratar a raiva como um sentimento também. Existe uma pequena diferença entre emoções e sentimentos, mas na linguagem, né, nós podemos vemos, né, tratando, às vezes como emoção, às vezes como sentimento, enfim, né, não vou entrar muito aqui nessa questão, mas a gente poderia até dizer que, de certa forma, né, tudo é neutro, depende do que nós fazemos com essas emoções, depende de como nós lidamos. E uma das questões, né, que gera raiva, porque a raiva é natural, né, todos nós temos essa semente da raiva, todos nós temos, né, isso desde os nossos primeiros dias de vida, faz parte, né, das nossas defesas, da nossa amígdala cerebral, da nossa biologia, dos nossos instintos, é a nossa forma de defesa, de proteção. E até de imunidade, imunidade física, né, imunidade biológica. A raiva também mobiliza, ela age. Então, as pessoas que são silenciadas das suas próprias raivas, elas vão ficando apáticas, né, elas vão ficando sem ação, também para as injustiças que precisam, muitas vezes, de ação, né, de que a gente vá e também se exponha, se expresse. E aí nós temos 2 problemas da raiva, que um é a sua projeção, então a raiva de fato, né, ela não pode atacar, né, a outra pessoa, ela não pode, partir, né, pra violência. E quando, né, essa raiva vai sendo ali enfatizada, né, vai ganhando, lenha na vai se jogando lenha na fogueira mesmo de fato, aquilo, né, pode virar uma grande explosão. Que é o que costuma acontecer, né, mais inclusive para os homens, onde a raiva ela é permitida culturalmente, ela é inclusive incentivada, e aí a gente tem um problema, porque os homens normalmente eles não lidam com os seus sentimentos, com as suas emoções. Então é como se eles, sentissem e jogassem, né, aquilo para fora. E aquilo é permitido para eles, ao contrário das mulheres, onde não é permitido, né, então essa raiva acaba sendo reprimida. Quando a mulher expressa a sua raiva, ela é taxada de louca, é taxada de bruxa, né, de megera e por aí vai. Então essa raiva acaba sendo implodida, gerando muitas vezes enfermidades, mudando características, então é uma raiva que acaba indo para o âmbito da tristeza, para o medo,
E a raiva, ela só existe porque nós nos importamos. Então tem vários, motivos pelos quais a raiva surge, né. O principal deles é que os nossos limites estão sendo invadidos, o que a nossa liberdade está sendo cerceada pelas injustiças que nós observamos e por transformações. Então tem sempre uma pitadinha de mudança quando nós sentimos raiva. Então podem ser acordos que foram rompidos pelo comportamento de alguém que está diferente. Então tem também as nossas expectativas junto. A raiva depende, né, desses pensamentos, dessas crenças. Então muitas vezes o que a raiva requer é uma elaboração, e aí aqui a compaixão ela entra, porque aquilo que normalmente nos causa raiva, como é um estado de defesa, nós estamos olhando, né, para o nosso eu, para o nosso bem, para a nossa sobrevivência. E em muitos casos, isso pode ser um excesso. Então a gente pode estar num lugar de muito orgulho, de muito autocentramento, onde a gente precisa olhar pelo olho do outro. E quando a gente faz esse exercício, a compaixão abranda muito essa raiva. Já em outros aspectos, a gente não consegue. A gente realmente está no lugar onde a gente se sente ferido. Provavelmente algo que aconteceu que não foi validado, e a gente pode ter raivas muito antigas. Então pode ter alguma coisa que acione essa raiva e a gente não consegue às vezes nem identificar. Então tá lá muito, né, guardadinha, muito reprimida ali, aquela raiva implodida, e a gente precisa fazer contato com esse lugar, né. Sempre, aliás, que surge a raiva, a gente vai o certo, né, o correto seria a gente fazer esse contato, ter essa intimidade, né, com esse lugar, dar espaço, né, permitir espaço para essa raiva, para que ela se abrande. E trazer essas elaborações. Então, muitas vezes a gente consegue, né, identificar se a gente faz isso, né, coloca essa atenção plena sobre a raiva, a gente consegue elaborar isso e a raiva se dissipa porque ela cumpriu o seu papel de trazer lucidez, discernimento e insights, né, através dos insights que surgem. Então, de forma autocompassiva, a gente entra em contato com o sofrimento. E a base da raiva, como de todas as emoções, como de tudo, é também bondade. É bondade amorosa, é já naturalmente compaixão, porque nós nos importamos, a raiva é essa emoção, esse sentimento quente. Nós nos importamos com o outro, com uma situação, com uma nação, às vezes, com nós mesmos. Nós queremos o melhor. A raiva pode ser essa forma torta, né, de querer esse melhor, mas sem dúvida a base, né, dessa raiva só existe porque existe afeto, porque existe o vínculo, porque existe consideração. Do contrário, ela não existiria. Então, quando a gente começa a perceber isso também, e a gente também faz isso olhando aqui, né, para o nosso corpo, sentindo. Então tem um aspecto de elaboração, mas tem um aspecto do corpo, né, de onde é necessário abrir esse espaço, ganhar esse lugar de ternura. A gente começa a aprender a se relacionar com essa emoção tão importante. Então, lá no site autocompaixão.com.br tem também ali dentro do percurso compassivo, tem uma prática que é a do quinto dia, que é do livro da Christine Neff. Ela é uma prática um pouco mais forte, mas muito interessante, né. Então, você vai começar, claro, a trabalhar com algo mais suave, né, mas para sentir também a potência dessa raiva, integrar essa raiva com ternura.
E é interessante para percebê-la também, né, como esse aspecto protetor. E tem também um vídeo lá do canal Autocompaixão do YouTube, que eu deixo ali disponibilizado também, que é uma instrução do Thich Nhat Hanh de tratar essa raiva, né, com ternura, como uma mãe trata ali um bebê que está em aflição, que está chorando. Então, através, né, dessa metáfora, a gente também vai compreendendo, vai dando esse espaço de atenção plena e esse lugar também vai sendo acolhido. Existem vários níveis, né, de raiva, existe uma raiva ali que acontece momentaneamente, se dissipa, e existem raivas muito mais antigas, né, ligadas a questões do trauma, onde a gente não se permitiu, não se autorizou a sentir a raiva. Isso é muito importante que seja também feito, e feito em ambiente terapêutico, né, com suporte, com apoio, com maneiras, com manejos, e para liberação dessa emoção. E falando ainda em compaixão, em alguns momentos, né, do dia a dia também, a gente pode se antecipar, nesse aspecto compassivo. Então, a gente pode, por exemplo, no trânsito, né, que é o exemplo que eu coloco ali no texto, eu tô deixando, né, o texto aqui embaixo, o link, e aí você encontra o link dos vídeos aí também que eu tô, mencionando, tô colocando um também ali, do Mingyur Rinpoche. Mas como eu estava dizendo aqui, né, no trânsito, por exemplo, a gente pode imaginar quem está buzinando atrás da gente, quem está com pressa passando na frente, está com algum problema, está com algum sofrimento que precisa, né, ser atendido. E aí a gente evita de ficar com raiva quando a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente pode entender que é por algum sofrimento. Então esse é um aspecto já, né, de adianto compassivo, que muitas vezes evita que a gente, né, fique aí com estresse, com cortisol elevado, e pode ser uma prática para o nosso dia a dia. Vou ficando por aqui, até o próximo episódio.